Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é o quadro Os Dados do Mestre, onde eu falo a respeito de sistemas de RPG de mesa. Falando hoje do sistema brasileiro Daimon, um sistema inicialmente criado para falar de histórias realistas de terror sobrenatural, mas que tornou-se um sistema genérico e hoje pode ser utilizado em qualquer ambientação que você desejar. Falaremos a respeito das regras de magia em Daimon. Se você está interessado em descobrir como a magia funciona neste cenário intrigante, fica aqui que depois da vinheta eu te conto. Então, ainda está aqui? Beleza. Mas caiu de paraquedas e não sabe o que é RPG de mesa? RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens. É um jogo onde um grupo de amigos se reúnem para escreverem coletivamente, criarem coletivamente uma história. Nesse grupo, haverá uma pessoa que ficará responsável por descrever o cenário, escolher e administrar as regras do jogo, criar os desafios, resolver os conflitos. Essa pessoa normalmente é chamada de narrador. Os outros componentes do grupo são o que nós chamamos de jogadores, porque eles irão criar personagens para viverem no mundo hipotético criado pelo narrador, para enfrentar os desafios propostos pelo narrador. E o resultado disso é uma criação coletiva divertida, estimulante e muito, muito interessante e prazerosa. Se você curte RPG de mesa, você sabe que o sistema é uma das partes mais importantes para que um RPG possa ter um bom resultado. O sistema Daimon, como eu falei anteriormente, é um sistema brasileiro, criado por Marcelo Del Débrio, Norson Buttrell, e editado pela editora Daimon para ambientes de terror sobrenatural, né? Aqueles ambientes onde é uma terra muito parecida com a nossa, mas anjos, demônios, vampiros existem e estão lutando pelo controle do planeta. Mas depois de um tempo, esse mesmo sistema ele passou por várias modificações e ele foi se tornando um sistema genérico que hoje é utilizado em quase todos os tipos de cenário que você possa imaginar. Esse não é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre o sistema Daimon. Aqui no card eu deixei um link para que você vá lá na playlist no meu canal e veja os outros vídeos onde eu falo a respeito de cenários que são usados no sistema. Eu falo a respeito de regras de criação de personagem, regras de combate, pontos de fé, pontos de magia, enfim, tudo que seja necessário para você poder narrar no sistema Daimon. E eu tinha ficado devendo para vocês as regras de magia. As regras de magia, elas são muito importantes para cenários onde o narrador vai permitir a existência de magia, como, por exemplo, Senhor dos Anéis, Tormenta, né, entre outros, ou então para jogadores que vão vivenciar personagens magos. Esse não é o primeiro vídeo também sobre regras de magia, eu já fiz outros. Eu dividi o estudo das regras de magia em Daimon em 3 etapas. Na primeira etapa, que foi composta de 2 vídeos, também deixei o card aqui, o link aqui no card, viu? Eu falei sobre a origem da magia, de onde a magia vem, por que a magia existe, né? Quais as mitologias que dão apoio à magia no sistema Daimon. Falei sobre a Cabala, a Árvore da Vida, os Zefirotes, as formas e os caminhos de magia. Se você quer conhecer toda essa parte teórica, precisa assistir esses 2 vídeos que eu deixei o link aqui no card. No entanto, tem a segunda etapa, que é essa que a gente está trabalhando. Esse já é o 4º vídeo da segunda etapa. Nessa segunda etapa, eu estou falando realmente a respeito das regras de magia, né? As regras de magia propriamente dita, onde eu estou falando sobre como conjurar, como criar grimório. Nós estamos falando sobre os tipos de magia que existem, magia espontânea, magia de improviso, rituais. Estamos falando também a respeito de pontos de foco, pontos de magia, combinação de formas, caminhos,
né? Estamos falando também a respeito de dano, como causar dano, alcance, né? Enfim, tudo que é necessário você saber para poder utilizar magias na sua campanha. A terceira etapa, que virá depois dessa, eu vou falar sobre cada um dos caminhos da magia, um por um, para que cada mago, ao escolher um caminho, ele tenha noção do que ele pode fazer ou não com a quantidade de focos que tem. O que um mago de magia fogo é capaz de fazer, o da magia água, o da magia trevas, enfim, eu vou esmiuçar cada um dos caminhos e ainda vou mostrar as possíveis combinações de caminhos, né? Mistura fogo com luz, dá o quê? Terra com água, dá o quê? Nós vamos ver tudo isso na última etapa desse especial sobre regras de magia, tá bom? Mas hoje vamos continuar falando a respeito das regras de magia, falando a respeito dos limites de magia. Vamos comigo? Vamos então. Então, pessoal, vamos falar sobre limites de magia, né? Nós vimos no vídeo anterior que a magia, ela pode ser uma magia espontânea ou um ritual. Nós vimos que a magia espontânea é aquela magia onde o mago, ele já fez aquele efeito várias vezes, ele conhece o efeito que ele está realizando, ele já tem os feitiços em mão e ele já fez tantas vezes que para ele fazer aquela magia é tão fácil quanto andar de bicicleta. Para quem sabe andar, né, gente? Para quem sabe andar de bicicleta. Beleza? Essa é a magia espontânea, magia que o mago já conhece, já domina e para a qual ele já está preparado. O segundo tipo são os rituais. Nos rituais, é aquela magia que o mago faz normalmente seguindo uma pequena receita, um pequeno ritual, né? E normalmente o cara nem precisa ter sido ele que criou a magia. Ele pode sim realizar um ritual criado por outro mago, desde que ele tenha o ritual, ele tenha os feitiços necessários, as chaves místicas necessárias, ele tenha o foco necessário, no elemento necessário e os pontos de magia necessários, ele poderá lançar aquela magia, mesmo se ele não tenha sido ele que fez o ritual, tá certo? Então, esses são os rituais. Nós vimos que os rituais, eles são mais demorados e eles têm um custo maior do que as magias espontâneas. Vimos também que em determinadas situações de desespero, o mago pode realizar uma magia espontânea de improviso. A magia, ela tem que ser espontânea, não pode ser um ritual. E ela tem que ser de improviso. Quando a magia é de improviso, isso quer dizer que o mago normalmente nunca fez aquela magia, ele apenas viu alguém fazendo, ou então ouviu falar sobre aquela magia, mas ele mesmo não chegou a fazer. Além dele não ter feito, ele também não tem os feitiços corretos, tá? Ele não tem tudo que é necessário. Então, ele vai se arriscar a realizar uma magia de improviso, porque ele está numa situação desesperadora. Então, normalmente, quando você faz uma magia de improviso, o foco final da magia é menor do que o foco original. Então, se você quer fazer uma magia de focos 3 e vai fazê-la de improviso, você vai ter o gasto que você teria para fazer a magia de focos 3, mas o seu resultado vai ser como se ela fosse de focos 2. O seu resultado vai ser um focus inferior. Se você vai realizar uma magia, custo, né, agora, e você gastaria por ela 2 pontos de magia, se você tivesse tempo para dominá-la, você gastaria 2 pontos de magia. Como você vai realizar ela de improviso, você vai gastar 3 pontos de magia, tá? Então, tudo isso nós vimos na aula anterior. E hoje nós vamos falar mais a respeito dos limites da magia. Isso aí são limites, né? São limites que a gente não pode ultrapassar. A magia, ela é muito poderosa, ela é muito forte, por isso mesmo ela só funciona dentro de determinados limites. Ela não pode ultrapassar esses limites, senão ela vai desestruturar a sua campanha, acabar com a sua história, tá certo? Então, vamos aos limites da magia. Em Dharma, existem poucas regras a respeito da magia e do uso dos efeitos, mas algumas elas precisam serem seguidas, algumas regras. Primeira regra, nunca, e gente, eu falei nunca, nunca uma magia poderá fazer mais do que 1d6 pontos de dano.
uma magia nunca poderá fazer mais do que 1d6 pontos de dano para cada ponto de focos do elemento, mesmo que ela tenha mais que um elemento, que ela tenha diversos caminhos. Então, imagine que eu estou fazendo uma magia de fogo e essa magia tenha focos 3 em fogo. O máximo que ela vai causar de dano é 3 vezes 1d6, ou seja, 3d6, tá? Se ela tem focos 4d6, né? Então, o máximo que uma magia vai poder fazer é o valor do focus, né, que ela está fazendo. E se ela tiver, por exemplo, criar água, luz 3, não é 3 pela água e 3 pela luz, não, é 3 no total, tá? 3d6 pontos de dano, tá bom? Formas e efeitos combinados, né? Se você tiver formas e efeitos combinados, a vítima sempre poderá fazer um teste apropriado para reduzir o dano à metade, tá? Então, presta atenção. Eu misturei tudo agora. Deixa eu respirar fundo. Na verdade, né? Lá tá falando que mesmo que você tenha formas e caminhos combinados, não importa, tá? É porque alguém engoliu aqui a vírgula na digitação, não importa. Mesmo que eu combine caminho com formas, eu não vou adicionar. Não vou adicionar. Eu vou pegar, escolher um elemento e o dano vai ser causado por aquele elemento. Eu não posso causar uma magia com fogo e água, atacar com fogo e água ao mesmo tempo. Não, eu vou ter que escolher. Mesmo que eu domine os dois caminhos, eu vou ter que escolher. Ou eu ataco com água agora e depois ataco com fogo, ou eu ataco com fogo agora e depois ataco com água. E aí, quando eu escolher, né, vai ser o foco do efeito do elemento que eu escolhi, do caminho que eu escolhi. Então, se eu escolhi, eu tenho fogo 3 e água 2, eu escolhi atacar com 2, eu só vou causar 2d6, tá? Porque foi o elemento que eu escolhi, tá bom? Beleza. Outra coisa, a vítima, ela sempre poderá fazer um teste de resistência. Ué, para esquivar da magia? Não, não existe esquiva contra magia, gente. Então, se alguém lançou uma magia contra você, você não pode simplesmente dizer, eu vou esquivar, vou sair correndo. Não, tá? Não existe a esquiva. A magia é um efeito místico tão rápido, né, que não há condição de você se esquivar. Mas você pode fazer um teste apropriado, sim. Para quê? Para resistir à magia, né? E aí, essa resistência, ela pode ocorrer de várias maneiras. Por exemplo, se for uma magia de controle mental, você pode resistir à dominação. Se for uma magia que cause um efeito físico, você pode fazer um teste de constituição e resistir àquele efeito físico. Se for uma magia de dano, aí você, ao fazer o teste de resistência, se você passar, você vai reduzir aquele dano pela metade. A pessoa que foi vítima da sua magia, ela passou no teste apropriado e agora, se a sua magia causava 20 pontos de dano, agora ela só causa 10. O caso vai perder 10 PV em vez de perder. Então, veja que é melhor perder a metade do que nada, né? Mas para isso você vai ter que dar uma olhadinha no meu vídeo, onde fala sobre sessão, combates e testes, tá? Tá também lá no card. Dá uma olhadinha, lá explica ponto a ponto, né, esse tipo de redução de magia, como é que você faz, tá? Mas a propósito é isso, você pode reduzir o dano de uma magia pela metade. Como? Fazendo um teste apropriado. Qual é o teste apropriado? Depende, tá? Depende do tipo de magia. Quem que vai dizer qual é o teste apropriado? O narrador, tá? Se é uma magia de dominação, então, um teste de força de vontade. Se é uma magia, né, que vai causar uma doença, né, vai causar uma debilidade física, um teste de constituição, né, e por aí vai, tá bom? Quem vai ser o tipo de teste é o narrador, tudo bem? Vamos em frente. Essa é a primeira regra. Segunda regra, toda magia necessita de uma vibração de ativação, seja ela um fetiche, que é um material, um gesto, uma dança, uma frase, um cântico,
etc. Sem os quais a energia não conseguirá atravessar o véu entre os planos e os efeitos místicos não serão canalizados. Então, toda magia necessita de uma vibração de ativação. Toda magia necessita de uma chave mística. Você tem que, na criação do personagem, deixar bem claro, narrador, eu sei fazer magia tal, a chave mística é essa. Narrador, eu consigo paralisar as pessoas se eu bater nela com o meu cajado, se eu tocar nela com o meu cajado. Você precisa, tá? Toda magia, você precisa dizer qual é o fetiche. E quando eu falo fetiche, entenda, um objeto, um gesto, uma dança, uma frase, um mantra, tá? Alguma coisa que você vai usar para canalizar a energia e fazer ela atravessar, né, do plano astral para o plano onde a magia vai ser realizada, tá bom? Então, primeiro, tá, a primeira parte foi a parte do dano, né, que não pode ser maior do que x d6 pontos, onde x é o focus, né, da magia. Voltemos então agora para a terceira regra. Uma magia não poderá exceder os efeitos dados na tabela de limites de magia. Tem uma tabela, ó, presta atenção, tanto no Trevas, que é o cenário oficial, né, quanto no Arcano, outro cenário oficial de Daimon, quanto no Grimório, quanto no manualzinho só de regra lá, existe uma tabela, tá? A gente chama ela de tabela de limites de magia. Nessa tabela que eu vou já mostrar para vocês e vou explicar ponto a ponto como ela funciona já já, nessa tabela lá diz o alcance da magia, o dano que ela causa, quanto tempo ela dura, diz, né, o efeito que ela produz, diz tudo, tá? E nenhuma magia vai poder ultrapassar esse limite presente lá na tabela, tá? Se o narrador resolver criar um NPC ou permitir que um PC ultrapasse esses limites, com certeza ele terá problemas futuros com aquela magia. Então, isso não é aconselhável. Mas vivemos no mundo livre e o narrador tem poder para quebrar a regra que ele quiser. Então, se ele quiser quebrar, beleza. Mas que fique lembrado que entre as 3 regras principais de magia, uma diz que ele não poderia ter cedido aquele limite. Não vai ceder o limite e depois dizer, o sistema não presta, o sistema é uma porcaria. Não, foi você, por sua conta e risco, que desafiou anos de estudo, né? Alguém passou anos estudando para criar aquele sistema e você foi lá e achou que não, vamos esquecer tudo isso, fazer do jeito que eu quero mesmo, que é melhor. Às vezes pode até ser necessário quebrar, né, aquela magia realmente para dar um efeito interessante na história. Só não é interessante que isso vire uma via de regra, né, que toda vida você quebre, tá? Então, cuidado para não, né, não acabar tornando o sistema inviável, tá? Inviável para a criação de história. Exatamente porque a gente está falando em limites e criação de história, essas coisas, que a gente tem que ter sempre em mente que o objetivo principal do sistema Daimon e de qualquer sistema de RPG deveria ser a diversão, tá? Então, nosso objetivo aqui principal é se divertir, tá? Então, é contar uma história, é desenvolver a criatividade dos jogadores, tá? É criar, fazer com que os jogadores criem personagens, né, memoráveis, é fazer com que a história, né, seja comentada meses, semanas, às vezes anos. Eu tenho caso de histórias de campanhas de RPG que eu participei, que até hoje o pessoal comenta, tu lembra da história tal, que aconteceu isso e que foi muito bacana. Então, gente, é muito legal, né, criar uma história que além de você se divertir no momento, ela meio que se eterniza na lembrança dos seus amigos, é algo a mais para você compartilhar com seus amigos, para você lembrar, né? Então, se as regras elas estão atrapalhando isso, elas estão atrapalhando essa criação, estão atrapalhando essa eternização, então elas têm que ser suprimidas, porque o grande objetivo do RPG é a diversão. Mas lembre-se, não é a sua diversão.
não é a diversão do narrador, não é a diversão do personagem X, é a diversão de todo o grupo, né? Ah, eu tô me divertindo, eu narrador tô me divertindo, tô nem aí se os jogadores não estão se divertindo. Não, isso é egoísmo. O que vai acabar acontecendo é que você vai acabar narrando para as paredes. Daqui a pouco ninguém mais vai querer jogar com você. Então, é importante que você, narrador, se divirta? Claro que é, né? Ah, o narrador não tem que se divertir. Que absurdo! Se ele não se divertir, ele não vai ter inspiração para criar, ele não vai ter inspiração para propor desafio, ele não vai ter inspiração, né, para participar da história junto com os jogadores. Então, tanto os jogadores têm que se divertir, como também o narrador tem que se divertir. Tem que ser uma diversão coletiva, todo mundo junto. Se isso não está acontecendo, se alguém não está se divertindo, então tem algo errado com essa história. Tem algo errado com essa campanha. E isso tem que ser corrigido o mais rápido possível. Ou então você pode dizer adeus para o seu grupo de RPG, né? Então, você tem um jogo, digamos, né, que você tenha você tem aquela situação que eu falei para vocês, né? Regra tal tá atrapalhando, regra tal tá prejudicando a diversão do grupo. O narrador ele tem liberdade para intervir e modificar, mesmo que provisoriamente, aquela regra para permitir que a história flua, para permitir que as pessoas se divirtam e que aquela história, né, se eternize, tá? E seja lembrada com carinho anos depois. Esse é o objetivo de todo narrador, é construir uma história que seja lembrada, né? Assim como o escritor de um livro, ele quer que o livro dele daqui a 10, 20, 30, 40 anos continue sendo lido, também uma pessoa que faz uma campanha, ela quer que os amigos lembrem com carinho daquela história que ela criou, tá bom? Vamos lá. Continuando com as regras de magia, nós vamos falar agora a respeito de duração, tá? A magia tem duração? Tem, sim. E qual é essa duração? Bom, aí depende, né? A duração de um ritual depende da capacidade do mago de se concentrar e manter aquele efeito no plano terrestre. Então, quanto mais eu for capaz de me concentrar, mais eu vou conseguir manter aquele efeito no plano terrestre, fazer com que aquele efeito dure mais tempo, tá? Essa duração, ela é chamada de duração efêmera, tá? Nessa duração, as forças que agem entre os planos são muito intensas, né? São muito intensas. E aí, para poder o efeito permanecer, né, o mago ele vai ter que se concentrar e manter aquele efeito canalizado, né? Continuar canalizando aquele efeito. Quando você está diante de uma magia efêmera, a duração dela pode ser de 3 tipos, pode ser avaliada de 3 tipos. Primeiro tipo, uma cena, tá? Se os jogadores são experientes, o mago, né? O mestre, desculpa, ele pode olhar assim e dizer: olha, pessoal, essa magia que ele está invocando vai durar a cena inteira. Vamos supor que a cena seja um combate. Vai durar o combate inteiro, tá? Não vai ser necessário jogar dado, não. Vai durar o combate inteiro, né? Assim que o combate acabar, aí os efeitos se encerram. Essa escolha por cena, ela é bem interessante. Por quê? Porque ela vai dar maior fluidez para a narração. A narração vai ser mais rápida, a narração não vai ficar empalhada por um bocado de cálculo, né? Você não vai ter que ficar preocupado com detalhes insignificantes. Mas ela só é indicada, narrador, se os seus jogadores forem experientes, forem aqueles jogadores bastante experientes, porque dá poder demais para jogador inexperiente você pedir para ele explodir o seu mundo, tá? Então, se os seus jogadores, você já joga com eles há bastante tempo, sabe que são jogadores conscientes, responsáveis, né? Então, você pode sim permitir que a magia deles dure uma cena, tá? Vamos supor que não é bem por aí. Os meus jogadores não são lá essas experiências todas, né? Alguns são, outros não são. Existem outras 2 maneiras de você fazer. Uma delas é pela força de vontade, né? Você pode determinar que a magia ou o ritual permaneça ativo por will rodadas. O will é como a gente chama força de vontade em Daimon. Então, se a minha força de vontade é 10, isso quer dizer que a minha magia ela vai permanecer ativa por 10 rodadas. Se é 15, 15 rodadas. Dependendo, né,
de quanto seja a minha will. Quanto mais will eu tiver, mais poder aí vai ter, mais tempo vai... Não é mais poder, viu, gente? É mais tempo vai durar a minha magia. E agora que complicou mesmo, professor. Ô, professora, aí é que não dá mesmo, porque uma cena eu já estava achando muito, imagina aí os meus jogadores, tudo tem will 15, 18, 20, não, é muito tempo essa magia durando. Beleza, a terceira forma é você jogar 3 dadinhos, você joga 3d6, 3 dados de 6 lados, e soma o resultado. E o resultado que der é o tempo que a magia permanece, né, ativa, permanece funcionando. Então, você pode usar a ideia de uma cena, você pode usar a ideia da força de vontade, você pode usar a ideia das 3d6 rodadas. E aí, professor, qual é que a senhora mais gosta? Não, eu gosto da cena, eu acho muito interessante, porque ela deixa fluir melhor a história. Mas ela nem é apropriada para todo tipo de magia, não é, tá? Não é apropriada para todo tipo de magia. E também não é apropriada para todo tipo de jogador. Então, você tem que avaliar e ver, medir e testar, né, pessoal? Teste, faça uma com uma cena, faça outra campanha usando a Will, faça outra campanha com 3DC, veja para sua mesa qual das formas de duração é mais interessante, né? Porque isso varia muito de PC para PC, jogador para jogador, tá? Narrador para narrador, do objetivo que o narrador quer conseguir, varia muito, tá bom? Dano e força. Ai, finalmente! Eu queria saber o dano, agora eu vou saber como eu posso explodir com aquele... É por aí mesmo, nós vamos falar agora a respeito dos danos e da força produzida pela magia. Ué, magia pode produzir força? Pode, a gente fala já sobre isso, tá bom? Gente, em Daimon, a magia, ela possui 3 tipos de dano, 3 tipos de dano mágico, tá? O dano único, o dano contínuo e o dano por objeto místico que causa dano. Fala coisa nome comprido, pois é. São esses 3 tipos de dano. Vamos repetir? O dano único, o dano contínuo e o dano por objeto místico que causa dano. Vamos ver cada um deles? Vamos lá. Dano único. Dano único é aquele causado uma vez em um ataque, tá? Você realiza a magia e ela causa o efeito dela uma única vez por ataque. Ela não causa mais que uma vez. Isso a gente chama de dano único. O dano único, ele é realizado por magias. Nunca pode ser superior a um D6 para cada focus utilizado. Não importa a combinação que você esteja utilizando, de caminhos e formas, né? Então, você vai causar, por exemplo, um dano que vai criar uma bola de magia na sua mão, arremessar contra o inimigo. Ali é dano único, tá? Aquele dano causado, ele vai ser causado uma única vez e não será causado novamente. Se você usou focus 2, então ele vai causar 2d6 de dano. Focus 3, 3d6 de dano. Focus 4, 4d6 de dano e por aí vai, tá bom? E nunca poderá ser maior do que um D6 para cada focus. Não importa a combinação que você faça. Terra e ar, fogo e luz. Terra e ar não pode, né, gente? Só oposto. Animais e fogo, plantas e água, não importa. Independente da combinação, sempre só irá causar um D6 por ponto de foco. Para cada ponto de foco, um D6 de dano, tá bom? Isso é o dano único. Dano contínuo é aquele dano que continua a ocorrer durante o efeito mágico. O dano contínuo, ele é um pouco mais complicado. Ele é dado pelo focus da magia, tá? De acordo com a tabela lá que eu falei, né? Então, o que seria o dano contínuo? Então, imagine que eu vou criar uma espada, né, de magia, uma espada ou um chicote de energia, pronto, um chicote. Criar um chicote de energia na minha mão. E vou ficar batendo nos meus inimigos com aquele chicote. Então, não vai ser só uma única vez. Durante todo o combate, eu vou ficar alimentando aquele dano. Vai ser um dano contínuo, ele vai ficar o tempo todo. Ou então que eu tenho uma armadura que quando as pessoas tocam, ela causa um choque, causa um dano. Ali também é um dano contínuo. Então, o dano contínuo é um dano que ele não é causado uma única vez e acaba. Não, ele permanece, ele fica permanecendo durante todo o tempo que
que o mago desejar, tá bom? E aí, por isso, ele é um pouquinho diferente do dano único, ele requer uns limites, né, bem mais rígidos, né, porque ele causa bem mais dano. E aí você tem que tomar muito cuidado e prestar bastante atenção na tabela de danos. O que a gente sabe é que até um máximo de 1 ponto de danos por foco, por rodada. Então, vamos supor, o teu chicote, tu usou 3 pontos de foco para criar o chicote, né? Então, é um chicote de fogo com focos 3. Então, focos 3, ele vai causar 3 pontos de dano por rodada. Toda rodada, o teu inimigo vai estar sofrendo 3 pontos de dano. Toda rodada, o teu inimigo vai estar sofrendo 3 pontos de dano. Enquanto você não desativar a magia, ele vai continuar sofrendo 3 pontos de dano por rodada, até os PVs dele zerar ou até você desativar a magia. Mas esse dano não deve ser maior do que 1 ponto por focos. Ah, vou botar meu vilão super poderoso, por foco ele causa 3 pontos de dano contínuo. Não faça isso, não. Você vai matar o PC tudinho, destruir a história, ser acusado de ser ladrão. Pra quê tudo isso? Siga as regras do jogo, né? Você não escolheu aquele sistema, não achou que ele era um sistema interessante? Então segue lá as regrinhas do sistema para você não ter dor de cabeças futuras, tá bom? Então, 1 ponto por focos, tá? Outra coisa interessante, né? O dano total causado por uma magia contínua, quando você somar todas as rodadas que ela atuou, né? Nunca pode ser maior do que 6 vezes o focus da magia, tá? Então, mesmo que você tenha focus 7, você não vai poder causar 7 pontos de dano. Não. Você, no máximo, 6 vezes o focus da magia, tá? Você nunca vai poder ultrapassar as 6 vezes, tá bom? E o que seria o dano mágico causado por objeto místico? Nesse caso, o máximo de dano causado varia com a tabela também. Porém, o mago que conjurou esses rituais, ele precisa acertar um ataque para que o dano seja causado. E mesmo assim, a vítima tem direito a um teste de resistência apropriado. Então, imagine que você vai encantar a espada a sua espada, ou a espada de um aliado seu, né? Então, aquela espada, ela vai ganhar um bônus mágico, mas para que o inimigo sofra o dano, você vai ter que acertar o ataque. Se a espada não perfurou, se a espada não tocou, não cortou o inimigo, a magia não tem como atuar. A magia só vai atuar se houver o acerto, né, no ataque, tá certo? E mesmo assim, vamos supor, eu enfio a espada, perfuro o meu inimigo lá, mesmo assim ele tem direito a um teste de resistência apropriada. Para que é o teste de resistência? Para reduzir o dano pela metade. Lembra que eu posso fazer um teste de resistência e reduzir o dano pela metade? Pois é. Então, esse aí é o chamado dano causado por objeto místico. A força que uma magia produz, falando de força agora, né? Vamos supor que eu crie tentáculos para segurar uma pessoa, eu quero segurar um inimigo no lugar. Se eu vou segurar, ou vou levantar, ou vou abrir, né? Eu vou usar uma força, tá? E eu só vou fazer isso, evidentemente, com magia, se eu não sou capaz de fazer isso com a minha força física. Então, eu não consigo segurar aquela pessoa ou aquele objeto com a minha força física. Então, eu vou criar uma força mágica, né? Vou criar uma magia que gere aquele efeito de força, tá? Então, a força que uma magia produz é um D, né? Um D6 vezes o focus da magia, né? Então, ela dura 3 D6 rodadas de duração do ritual, tá bom? Então, eu posso criar uma magia até 3 D6 rodadas, tá bom? A força vai atuar por 3 D6 rodadas. E quanto vai ser a força? Depende do focus, tá? Então, se eu tiver focus 2, 2D. Se eu tiver focus 3, 3D. Se eu tiver focus 4, 4D. Eu jogo os D, né? Os dados 6 lados, e somo para ver qual é o valor daquela força. Deu 15, então é o equivalente a uma força 15. Deu 18, é o equivalente a uma força 18, tá certo? Aí eu vou utilizar essa força mágica
para segurar um objeto, para manter, para amarrar uma pessoa, para apanhar algo, para segurar, suspender, para qualquer efeito que eu precise de uma força maior do que aquela que eu tenho. Essa força, ela também pode gerar bônus de dano para ataques físicos, tá? Então, se eu for atacar com essa força gerada misticamente, vai valer para ela os mesmos bônus de dano que vale para qualquer ataque físico. Então, se vamos supor, né, que eu tenha lá a força, acho que é 18, dá mais 3, né, mais 3 de bônus. Se dá mais 3 de bônus no ataque físico, se ela foi feita por uma força mágica, ela também vai ter os mais 3 no dano, tá? De bônus. Ela vai continuar recebendo os bônus. Contendo e dissipando ataques. O mago, ele pode utilizar de suas formas e caminhos para controlar, anular ou dissipar um ritual feito contra a sua pessoa ou contra alvos que estejam em seu campo de visão. Então, vamos por parte. O mago, ele pode utilizar as suas formas e caminhos, tá? Para controlar um ataque, para anular um ritual ou para dissipar, tá? Qualquer uma das três coisas. Desde que esse ritual tenha sido lançado contra ele ou contra alguém que ele possa ver, tá? Então, se jogou uma magia, uma bola de fogo no cara do lado dele, ele pode usar a magia dele para anular, dissipar ou controlar aquela bola de fogo. Se ele conjurou um feitiço contra uma pessoa que está do outro lado da cidade, aí o mago não pode mais fazer nada. Por quê? Porque aquela pessoa não está dentro do campo de visão do mago, tá? Mas se estiver dentro do campo de visão, o mago pode usar a sua magia para anular, controlar ou dissipar o ritual. Para controlar uma magia, o mago precisa ter algum feitiço de proteção adequado. Ou pode tentar uma magia de improviso, né? Então o cara vai lançar uma bola de fogo contra ele. Então ele precisa ter já uma magia de muralha, uma magia de armadura, uma magia de escudo, uma magia que ele já use para se defender. Se ele não tiver, ele pode sim criar de improviso, mas aí tem que respeitar as regras de improviso. Vai sair mais caro e vai causar um efeito inferior. Mas, né, na loucura do momento, dá para fazer. Para isto, analise o dano ou o efeito causado pela magia. Geralmente, é 1d6 para cada focus empregado. E o efeito do ritual de proteção. Então, vamos supor que eu sofri um ataque de 3d6, e eu vou defender com uma magia de proteção de 2d6. O atacante joga os seus 3 dados, eu jogo os meus 2. Vamos supor, o dele deu 15, o meu deu 8. Então, eu pego e subtraio. 15 menos 8, 7. Aqueles 7 pontos atravessaram a minha proteção. E eu vou sofrer o dano, tá certo? Os outros não atravessaram, foram dissipados pela magia de defesa, tá bom? 2 ou mais magos, eles também podem reunir rituais de defesa contra uma mesma magia. Então, vamos imaginar que o inimigo vai atacar o guerreiro mais poderoso do grupo. Aí tem eu e outro mago no grupo que não queremos que isso aconteça. Eu posso jogar a minha magia de proteção e o meu outro amigo mago jogar a dele. Aí o que é que vai acontecer? As duas magias vão se somar, né? Elas vão junto se unir para poder proteger, tá? Proteger o nosso alvo comum, tá certo? E aí, gente, mais uma vez a gente tem que tomar cuidado com o caminho principal e os caminhos opostos, né? Então, se eu tô defendendo o cara com uma armadura de fogo, de focos 2, e você lança contra ele para defender uma magia de água, não vai dar muito certo, porque focos e água e fogo não se misturam, são magias opostas. Então, esse cuidado aí você tem que ter na hora que você for unir magias com outro mago, tá bom? Então, é necessário que esses magos estejam operando com elementos neutros, que não se anulem, né? Elementos que possam serem somados, tá bom? E aí você tem que lembrar, né, que o focus é o da maior magia e outros detalhezinhos interessantes que a gente vinha vendo ao longo desses vídeos.
contendo e dissipando ataques. Conjurar um ritual de proteção conta como uma ação durante a rodada. Então, eu vou me proteger. Eu não posso me proteger e na mesma rodada já atacar. Não. Se eu vou fazer um ritual de proteção, eu vou gastar toda aquela rodada me protegendo. Ou seja, eu abro mão do meu ataque, da minha ação, né? Para mim poder conjurar a magia de proteção, tá bom? Então, a gente deve fazer isso no caso em que, cara, se eu levar essa pancada, eu morro. Então, eu tenho que tentar fazer esse ritual de proteção, porque esse inimigo é muito violento e ele vai acabar me matando. Aí vale a pena, né? Caso contrário, não vale a pena, por quê? Porque você vai perder a sua chance de contra-atacar, a sua chance de atacar o inimigo. Lembre-se que, nesse caso, a vítima não tem direito a um teste de resistência, caso algum dano consiga atravessar a proteção. Então, se você já usou a sua magia para se proteger, lembra que eu mostrei naquela vez que veio 15, eu defendi 8, passou 7, eu não posso fazer um teste de resistência para reduzir os 7 pela metade, eu não posso. Eu levo tudo que passou. Tudo que passou da magia, eu já levo automaticamente. Por quê? Porque eu não tentei me defender. Eu confiei que a minha magia, que a minha proteção mágica ia ser suficiente. Eu não tentei esquivar da magia, eu não tentei resistir à magia, não. Eu estava tranquilo, tá? Então, por esse motivo, eu não posso depois... Ah, gaiatice, né? A minha magia falhou, narrador, agora eu quero resistir. Não. Ou você defende usando um ataque, uma defesa mágica, ou você tenta a sorte com o teste de resistência. Beleza? Então, vamos lá. Magias espontâneas e os limites sugeridos. Jogadores e mestres, eles podem estar se perguntando, até que ponto eu posso ir? De quantos pontos de focos eu preciso para conseguir esse efeito? Qual a proteção atingida para aquele efeito? Para tentar responder a essas e muitas outras questões, sugerimos a utilização dos limites abaixo, para todos os caminhos, tá, gente? O que eu vou mostrar para vocês agora vale para todos os caminhos. Caminhos elementais, caminhos arcanos da vida, caminhos arcanos negros, metamagia, vale até para caminhos secundários, né? Mistura de 2 ou mais caminhos também vale. Os limites, eles são o mesmo, tá? As poucas exceções estão descritas a seguir, tá bom? Então, a gente vai falar sobre cada um deles, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui de onde que eles estão vindo. Daqui, ó, dessa linda tabelinha aqui, tá certo? Então, essa tabela, ela é conhecida como tabela de efeitos máximos, tá? Uma tabela de efeitos máximos de magia. Na primeira coluna aqui, você tem o círculo, tá? O círculo da sua magia, ou seja, é mais ou menos como se fosse o focus, né? Dessa magia. Quanto de focos eu preciso ter para realizar essa magia, né? Então, tá aqui, você vai do 1 ao 8, né, nessa tabela, se você quiser aumentar, tem um padrão aqui que você precisa seguir. Na segunda coluna, você tem o atributo, né? Então, se você tá no círculo 1, você consegue aumentar atributos em um dado. Círculo 2, 2 dados. Círculo 3, 3 dados. Então, veja que a quantidade de dados que aumenta no atributo é equivalente ao valor do círculo, né? Círculo 6, eu aumento até 6 dados no meu atributo. Então, veja que é muito poder. Alcance de efeito. O alcance de efeito é até onde a magia pode ir. Se eu estou no círculo 1, a minha magia tem alcance de 10 metros. Círculo 2, 25 metros. Círculo 3, 50 metros. Círculo 8, 1.600 metros. E por aí vai. Dano direto. Dano direto é daquelas magias que você arremessa, lança ou aplica magia, né? E ela causa o efeito imediato, efeito espontâneo imediato, é chamado dano direto, né? Acontece uma vez e não volta a acontecer de novo. Aqui também, ó, o dano direto, ele tem ligação com o círculo. Se a magia é de um círculo, ela causa 1d6. Círculo 2, 2d6. Círculo 3, 3d6, né? Observe, ó, que a partir do círculo 5, né, que é 5d6, o 6, o 7, o 8,
Todos são 6d6. Isso por quê? Porque uma magia de dano direto nunca vai poder causar mais do que 6d6. Uma magia de dano direto nunca vai poder causar mais do que 6d6. Se eu botar aqui círculo 10, é 6d6 também, tá? Nunca vai ser maior. Aumento de dano. Ah, eu não quero causar um dano direto, eu quero aumentar um dano que já está ocorrendo. Eu quero, sei lá, criar umas manoplas de fogo nos meus pulsos e aumentar o dano do meu soco. Eu quero criar uma áurea de luz em torno da minha espada e aumentar o dano da minha espada. Então, isso aqui você vem para essa coluna aqui, de aumento de dano, né? Aí, se a magia for de círculo 1, ela aumenta mais 1. Círculo 2, aumenta mais 2. Círculo 3, aumenta mais um D6. 4, 2d6, e o círculo 5 para baixo, ó, 5, 6, 7, 8, aumenta mais 3d6. Isso porque nenhuma magia em Daimon vai causar um aumento de dano superior a 3d6. Nunca vai poder ser mais do que 3d6, tá? Então tem limite o que a magia pode fazer, porque senão, gente, Ave Maria, né? Já pensou um cara lá com círculo 8 causando mais 8d6 de dano numa espada? Não vai ter no mundo quem consiga derrotar esse cara, né? Então, por isso ficou limitado. O máximo que se consegue é mais 3d6. Gente, o Júnior tá aqui me lembrando, meu marido Júnior, né? Quem acompanha o meu canal, conhece ele, tá aqui me lembrando que isso pode mudar de um suplemento para o outro, tá? Em alguns livros pode acontecer do resultado ser um pouquinho maior. Ele tá me lembrando que no Grimório de Magia pode chegar até mais 4d6 no aumento de dano, tá bom? Então, se acontecer lá, por favor, não me xinguem, tá? Aquela lesada besta... Não, desculpa, gente, é porque em algum suplemento muda, mas a grande maioria, tá? A grande maioria, você só pode chegar até mais 3d6. Eu acho até, inclusive, os mais 3d6 perfeitamente plausível, né? Proteção. Eu quero usar uma magia para me proteger, eu quero aumentar o meu IP. Então, se eu vou usar uma magia de proteção, né? O valor do círculo é o valor do IP. Círculo 1, IP1. Círculo 2, IP3. Círculo 3, IP3. E assim sucessivamente. Quanto maior o círculo, maior o IP produzido pela magia. Peso. Uma magia para levantar uma determinada quantidade de peso, né? Então, também, mais uma vez, aqui, ó. Círculo 1, eu levanto 25 quilos. Círculo 2, 50 quilos. Círculo 3, 100 quilos. Observe que vai dobrando, vai sempre dobrando, né? 200, 400, 800. Então, o peso, né? Dado aqui, tá? Velocidade. Quero fazer uma magia para aumentar a minha velocidade, né? Com círculo 1 não causa efeito, mas do círculo 2 eu aumento 5 metros por segundo. No círculo 3, 10 metros por segundo. No círculo 4, 20 metros por segundo. Veja que mais uma vez vai dobrando, né? Vai sempre dobrando. Então, a velocidade, né, tanto no solo como no ar, ela vai aumentando de acordo com o círculo da magia. Raio de efeito. Raio de efeito, gente, é porque assim, a magia, as magias de área, né? Elas não causam efeito só no alvo que você quer acertar. Elas provocam efeito em todo mundo que tiver ao redor dela, né? Tiver, por exemplo, você tá aqui, aí um círculo ao seu redor, né? E qual é o raio, né? O raio é a distância entre você e o alvo, tá? Todo mundo que tiver num círculo ao redor daquele raio, dentro daquele raio, vai sofrer o efeito da magia. Então, magias de círculo 1 e 2, elas não são de área, elas não têm efeito de área. Magias de círculo 1 e 2, elas não causam efeito em quem está próximo, só causa efeito no alvo. Já do círculo 3 em diante, aí elas começam a se tornarem automaticamente magias de área, tá? Então, no círculo 3, ela afeta, além do alvo, todo mundo que estiver no raio de 1 metro. No círculo 4, 2 metros. No círculo 5,
4 metros, e assim sucessivamente, vai dobrando também, né, ó, vai dobrando, tá? Pessoas afetadas, quantas pessoas podem ser afetadas pela magia? No círculo 1, né, isso aí só é afetada mesmo aquela pessoa, né, tem que ser tocada para poder ser afetada, tá? A pessoa que foi tocada pela magia. No círculo 2, uma pessoa, a sua escolha pode ser afetada. No 3, além da pessoa, o próprio mago também pode ser afetado. No 4, né, 1, no 5, 2, no 6, 4 e por aí vai, dobrando o número de pessoas afetadas. Com o nível 7, você pode afetar até 8 alvos ao mesmo tempo, inclusive um deles sendo você. Isso quer dizer que você pode curar você e mais 7 pessoas. Olha que nóia louca, gente. Que loucura. Isso se a magia permitir que você cure em grupo, né, pessoal? Tem que ler também a descrição da magia, né? Então, é só assim também não. Transformação, magia de transformação. Magias de transformação de nível 1 e 2 só são aplicadas, né, sobre quem for tocado por ela, quem o mago tocar, tá? No nível 3, o mago pode fazer a transformação em um membro, né, um membro dele, ou de uma outra pessoa. No nível 4, ele pode transformar ele próprio, o próprio mago, além do alvo, ou o alvo escolhido, né? No nível 5, além do alvo escolhido, ele pode afetar uma outra pessoa. No nível 6, 2 pessoas. No nível 7, 4 pessoas. No nível 8 pessoas e assim sucessivamente. Veja que mais uma vez o resultado ele vai dobrando. Então, essa é a tabela de efeitos de magia. Eu vou voltar aqui para a gente ver cada um dos efeitos, né? Eu só queria mostrar para vocês a tabela, tá? Força, né? Que é o atributo. Refere-se à fonte ativa de um efeito. Deve ser jogado tanto os dados de 6 faces quanto os indicados. O resultado será a fonte ativa ou passiva, defendendo do efeito do mago, né, causado pelo mago. Então, aqui, né, você quer o atributo, eu jogo tanto os dados quanto for o círculo aqui, né, e aí eu vou ter o valor daquele atributo, tá bom? Alcance, a distância até a qual o efeito é capaz de ser lançado, ou seja, a distância máxima entre o mago e o centro do efeito que ele deseja criar. Pode ser utilizado para áreas de efeitos menores, né? Para áreas de efeitos de menores consequências, incapazes de causarem dano também, né? Então, não é necessariamente, gente, só magia de dano que tem alcance, tá? Outros tipos de magia também podem ser causadas, né? Assim, realizadas à distância, como, por exemplo, magias de proteção, magias de cura, tá? Dano direto é quanto de dano o efeito é capaz de produzir em uma magia aplicada diretamente sobre o alvo. Então, se eu lanço uma bola de fogo naquela pessoa, ali é um dano direto sobre aquela pessoa. O máximo possível causado, a gente viu que é 6d6, né? Aumento de dano, né? Que é quando eu utilizo a magia para aumentar o dano de um objeto, né? Já tem um objeto, quero aumentar, e a gente viu que o máximo pode ser 3d6, a não ser, né, no caso lá do Grimório, que é 4d6. O índice de proteção, né, que eu já mostrei para vocês, né, o valor do círculo usado é o valor do índice de proteção alcançado. Então, se eu uso o círculo 5, eu vou ter um IP5, se eu uso o círculo 6, vou ter um IP6. Peso é a maior massa que pode ser afetada por uma magia, né? Então, dependendo do nível de magia, eu vou usar uma magia para erguer uma porta. Eu tenho que ver se aquela magia ela tem círculo suficiente para aquele peso da porta, tá? Aumento de tamanho, né? Trata-se de quanto se pode ampliar alguma coisa. O alvo de efeito deve caber dentro do raio de efeito, tá? Então, se eu quero aumentar um objeto, ele tem que estar dentro do meu raio de efeito. Não posso ser o efeito da minha magia é 1 metro, não posso aumentar um objeto que esteja a 2 metros de distância. Não, tem que estar dentro do raio de efeito. A redução do mesmo jeito, tá? A redução do mesmo jeito. O alvo do efeito deve caber dentro do raio. Velocidade, né, que pode se atingir, né, ao se deslocar a pé ou voando.
tá? Você divide esse valor por 4 quando a situação for sobre água, né? Se você estiver se deslocando sobre a água, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui que com o círculo 6 você consegue correr ou voar 80 metros por segundo. Se for na água, você divide por 4, é só 20 metros por segundo, tá? Então, sempre que esse efeito ocorrer na água, a gente divide por 4. Raio de efeito, né? Que é o raio máximo que um efeito direto e forte pode afetar. Ao queimar, molhar, empedrar, congelar seus inimigos, respeite a área máxima de alcance para efeitos específicos, né? Ou mais, pessoas utilizam também este limite. Ou seja, você só pode afetar as pessoas que estiverem dentro do seu raio de efeito. Isso é muito interessante tomar cuidado, gente, porque muitas vezes você pode lançar uma magia que vai acabar ferindo também os seus aliados, né? Se os seus aliados eles estiverem dentro do raio de efeito daquela magia, eles também irão sofrer os efeitos da magia. Então, em alguns casos, é bom se analisar se vale realmente a pena lançar aquela magia. Ela pode acabar sendo mais maléfica do que benéfica para o grupo, né? Você tá lá lutando, aí vai e mata os guerreiros que estavam te protegendo. Aí daqui a pouco tu tá morto também. Então não compensa, a não ser que você tenha certeza que aquela magia vai realmente encerrar o combate e matar o seu inimigo. Não vale a pena você ferir os seus aliados, né? E depois você ficar lutando sozinho. As pessoas afetadas, né? O número de pessoas que são atingidas por um efeito, né? São dados aqui em pessoas afetadas. E não se aplica a efeitos com área que causem dano direto, mas a ilusões e poderes mentais, tá? Então, esse número de pessoas afetadas nunca poderá ser usado para dano direto. Ah, eu lanço uma bola de fogo e todo mundo dentro do raio vai ser afetado. Não. Não é assim que funciona. Aquela bola de fogo, ela foi direcionada para um alvo. Só quem vai sofrer o efeito é aquele alvo. Mas, se eu lanço uma magia, por exemplo, Canto da Sereia, né? Que é uma magia onde a pessoa normalmente lança um controle mental, né? Que faz com que todos que estão ali ao redor obedeçam os seus comandos. Então, se é uma magia de ilusão ou de poderes mentais, ela não vai afetar só o alvo, ela vai afetar todas as pessoas que estiverem dentro do raio. Aliados ou inimigos, não importa, todo mundo vai ser afetado. Todo mundo vai ver a mesma coisa, todo mundo vai sentir a mesma coisa. Transformação. Transformação são aquelas magias nas quais o mago promove grandes alterações na aparência e estrutura física do seu corpo. Transforma meu braço em ferro. Crio uma cauda, né? Transformo o meu corpo da cintura para baixo em peixe, né? Vira uma sereia. Então, essas magias de transformação, né? Que promovem grandes alterações, né? No corpo do mago ou de outras pessoas, elas precisam ser limitadas. E aí quem vai dizer a limitação aplicada é exatamente a tabelazinha, né? Ufa, pensei que tinha perdido a tabela, tá aqui. Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, aqui você tem, né a transformação, né? Como elas podem ser feitas, tá? Magias de primeiro e segundo nível não faz, né? A magia de terceiro nível só transforma um membro. 4 nível pode transformar tudo no mago. Do quinto, sexto, sétimo, oitavo nível em diante, é que ele pode jogar magia de transformação em cima de outras pessoas. Então, gente, com essa tabela eu encerro as regras de magia. Essa tabela, ela tem tudo que você precisa saber sobre magia no cenário de Daimon, tá? Então, sempre que você for narrar ou jogar com um personagem mago, é bom que você imprima essa tabela, que ela está lá nos cenários, né, nos livros oficiais. Imprima essa tabela, coloca embaixo do braço, tá? Para você poder saber como a sua magia ela vai se comportar. Então, com esse vídeo, eu encerro a segunda parte do nosso estudo sobre magia. A primeira parte foi a teoria da magia, a segunda parte foram as regras, e na terceira parte nós vamos falar a respeito dos caminhos de magia. Nós vamos destrinchar caminho a caminho, tá?
caminho fogo, caminho água, caminho terra. Então serão vários vídeos, não vai dar para ser só um ou dois, né? Acredito que uns 3 ou 4, vários vídeos falando a respeito dos caminhos e das possíveis combinações. Se você quer saber mais sobre magia, não deixe de assistir os nossos próximos vídeos. Se não é inscrito, se inscreva, porque assim ao se inscrever, né, e ativar o sininho, você vai receber esses vídeos lá na sua lista do YouTube. Então, ativa o sininho para você poder receber os próximos vídeos. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal. Se você já está comigo há mais tempo, curte, compartilha, leva essas regras de magia para outras pessoas que também precisem aprender como a magia se comporta em Daima, tá bom? Então é isso aí, gente. Se você tiver sentido falta de alguma regra ou tiver qualquer dúvida que você queira saber, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder, tá? Se você tiver alguma parte que eu pulei, eu deixei passar, que você tenha curiosidade, pede lá também nos comentários que eu vou tentar atender. Espero que vocês estejam gostando do nosso estudo sobre magia. E é isso aí. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.